Há realmente um grupo importante de pessoas, de lideranças, tá certo? Que está caminhando no sentido de cada vez mais entendimento do processo de formação de preço. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário Alvimar Lana nos fala sobre o processo de formação de preços de proteína animal. Olá, todos que participam conosco desse bate-papo sobre a formação de preços no Brasil, que é algo que está em uma transformação que eu considero importante. Transformação em que sentido? Nós passamos muitos anos discutindo e debatendo preços baseados exclusivamente em opiniões individuais. Não tínhamos uma estrutura consistente de informação e de dados que nos ajudasse a pensar, nos orientasse, E a partir do momento que isto foi construído, isso permitiu com que as mesmas pessoas que debatiam preço anteriormente melhorassem muito o seu entendimento, a sua racionalização a respeito do tema e, consequentemente, suas decisões. Então, o que isto provocou? Nos distanciou de todos os mitos, de todas as lendas que foram criadas durante esse tempo longo que fizemos preço sem informação concreta. Então isso é um processo automático, quando você não tem informações consistentes, informações estruturadas, você continua pensando sobre aquele tema. E aí você vai formulando ideias que não correspondem à realidade. A partir do momento que você passa a ter outro nível de informação, você mesmo, cada um individualmente, melhora o seu raciocínio e suas escolhas, E aí, ao invés de procurar-se culpados, vilões, heróis, o produtor sai da posição de vítima e passa a buscar soluções ou caminhos concretos, ao invés de simplesmente ficar buscando culpados. Ele passa a entender o cenário que ele está envolvido e como ele pode decidir melhor ou pior dentro desse contexto, E assim, a gente ainda vê pessoas que não estão acompanhando isso. Eu diria que, eventualmente, a gente vê pessoas que eu digo que ficam às vezes brigando com o termômetro. O que é isso, Quando a gente tem uma febre, a gente tem um termômetro para medir aquele estado nosso, tá certo? E o mercado também tem seus termômetros, Os termômetros são apenas métricas do que é a vida real, E às vezes a gente ainda vê alguns brigando com o termômetro, com as métricas, mas isso é cada vez menor, porque há realmente um grupo importante de pessoas, de lideranças, tá certo? Que está caminhando no sentido de cada vez mais entendimento do processo de formação de preço, E aonde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar a um debate muito mais consistente e profundo da nossa própria cadeia, À medida que nós caminharmos nessa direção, nós vamos realmente discutir as causas e efeitos, as causas e as consequências, as causas reais e as consequências factíveis, E como isso pode ser exemplificado? Dos exemplos é a crise enorme que nós vivemos. É claro que houve um excesso de produção totalmente desproporcional, Então, lá no momento bom, no momento positivo, nós não debatemos a realidade,
nós não debatemos os riscos, né? Nós ainda éramos apegados ao que eu chamo de torcida. Então, há uma diferença entre analisar, refletir, decidir e ficar torcendo. E o risco da torcida é interditar o debate, né? Porque aquele que se propõe a fazer uma análise, às vezes ele é visto equivocadamente como alguém que está torcendo contra, e não é nada disso, né? É apenas uma análise dos fatos. Então, vocês podem ter certeza que à medida que nós caminharmos nessa trajetória de debate inteligente, refletido, racional, a cadeia de produção vai se entender muito melhor e vai perceber os momentos que ela está vivendo, tanto os bons e os seus riscos, quanto os maus e as suas soluções. Muito obrigado a todos aqui que nos acompanharam. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!